A maioria dos homens com mais de 40 anos não está envelhecendo por causa da idade. Eles estão envelhecendo porque seus vasos sanguíneos estão lentamente se tornando silenciosos. E a parte assustadora é que isso geralmente começa décadas antes de um ataque cardíaco, antes de problemas de memória, antes que a fadiga se torne normal e antes que os médicos o alertem que algo está errado. O que a maioria das pessoas chama de envelhecimento é muitas vezes apenas uma má circulação acontecendo tão lentamente que o corpo se adapta ao sofrimento sem perceber. Neste momento, milhões de pessoas acordam cansadas. Lutam para se concentrar, perdem a motivação, ganham peso teimoso ao redor do estômago, sentem as mãos e os pés mais frios, experimentam névoa cerebral, menor resistência, treinos mais fracos e recuperação mais lenta, sem perceber que uma pequena molécula controla grande parte disso, óxido nítrico. Um gás que seu corpo produz a cada segundo para manter o sangue fluindo como um rio suave através de suas artérias. Mas após os 40, muitas pessoas produzem muito menos dele, e de acordo com pesquisadores e especialistas em coração, esse declínio pode afetar silenciosamente a energia, a pressão arterial, a qualidade do sono, a resistência, a clareza mental, a circulação e até mesmo a velocidade com que o cérebro envelhece. O que torna isso controverso é que alguns dos mais poderosos impulsionadores de óxido nítrico não são suplementos caros. Eles são alimentos comuns disponíveis em supermercados todos os dias. Alimentos que muitas pessoas ignoram. Alimentos que algumas pessoas foram incorretamente instruídas a evitar. E se você entender como esses alimentos funcionam dentro do corpo, pode começar a ver o envelhecimento saudável de uma maneira completamente diferente. Porque seu corpo não é alimentado apenas por calorias. Ele é alimentado pelo fluxo. Fluxo de oxigênio. Fluxo de nutrientes. Fluxo de sangue. Quando os níveis de óxido nítrico caem, os vasos sanguíneos se tornam mais apertados e menos flexíveis. Imagine tentar regar um jardim usando uma mangueira dobrada. A água ainda se move, mais fraca, lenta, irregular. Isso é o que começa a acontecer dentro do corpo. O cérebro recebe menos oxigênio, os músculos se fatigam mais rápido, o coração trabalha mais, a recuperação desacelera. E com o tempo, muitas pessoas confundem esses sinais de alerta com o envelhecimento normal, mas especialistas que estudam a longevidade descobriram algo importante. Em muitos casos, o corpo ainda quer se reparar. Ele simplesmente não tem as condições para fazê-lo de forma eficiente. É por isso que algumas pessoas na casa dos 60 parecem mentalmente afiadas, fisicamente ativas, emocionalmente energéticas e cheias de vida, enquanto outras se sentem exaustas aos 40. A diferença muitas vezes acontece nas artérias muito antes de aparecer do lado de fora. E um dos maiores fatores ocultos é o que as pessoas comem todos os dias. Não apenas a quantidade, não apenas calorias, mas alimentos específicos que influenciam a produção de óxido nítrico de forma natural. Alguns ajudam os vasos sanguíneos a relaxar e se abrir mais. Outros danificam o delicado revestimento das artérias pouco a pouco ao longo do tempo. E a parte assustadora é que muitas dietas modernas desligam esses sistemas sem saber, especialmente dietas sobrecarregadas com alimentos ultraprocessados, picos constantes de açúcar, hábitos de sono ruins, estresse crônico, excesso de álcool, tabagismo e inatividade. Seu corpo percebe tudo isso, porque o óxido nítrico não diz respeito apenas ao coração. Ele afeta quase tudo relacionado ao desempenho e à sobrevivência. Fluxo sanguíneo para o cérebro, fluxo sanguíneo para os músculos, fluxo sanguíneo para os órgãos, até mesmo a circulação relacionada à confiança, humor e vitalidade física. É por isso que os pesquisadores passaram anos estudando por que o óxido nítrico naturalmente diminui com a idade, e por que alguns alimentos simples parecem restaurar parte desse processo. Neste vídeo, vamos analisar os alimentos comuns que apoiam naturalmente a produção de óxido nítrico, porque o corpo precisa desesperadamente deles após os 40 anos, e os hábitos ocultos que silenciosamente destroem a circulação todos os dias. Alguns desses alimentos podem já estar na sua cozinha, alguns podem te surpreender completamente e um deles foi uma vez descartado por muitas pessoas como apenas comida de coelho, apesar de estudos mostrarem efeitos notáveis na função dos vasos sanguíneos. Também explicaremos por que o exercício sozinho às vezes não é suficiente. Porque o estresse pode estar envelhecendo suas artérias mais rápido do que o açúcar. E porque muitas pessoas se sentem cansadas não porque faltam energia, mas porque a energia não consegue mais chegar eficientemente às células. E antes que você assuma que isso só importa para adultos mais velhos, ouça com atenção. Os pesquisadores estão agora vendo problemas de circulação, disfunção metabólica, sono ruim e rigidez vascular precoce aparecendo cada vez mais jovens. Não aos 70, não aos 60. Às vezes começando no final dos 20 e 30 anos.
O corpo mantém a pontuação silenciosamente. Cada refeição, cada noite estressante, cada hora sem movimento, cada hábito ruim muda lentamente como o sangue se move através de você. Mas a boa notícia é que o corpo é incrivelmente responsivo quando recebe os sinais certos. Pequenas mudanças podem criar melhorias notáveis surpreendentemente rápido. Melhor resistência, pensamento mais claro, mãos e pés mais quentes, treinos melhorados, melhor recuperação, energia mais estável, qualidade de sono ainda melhor. Não por causa de mágica, porque o sangue finalmente começa a circular da maneira que foi projetado. E o que você está prestes a aprender pode mudar completamente a forma como você pensa sobre comida, envelhecimento e saúde a longo prazo. Especialmente se você achava que a energia em declínio era simplesmente parte do envelhecimento. Porque às vezes o problema não é que o corpo está fraco. Às vezes o corpo está morrendo de fome por circulação. Então, antes de gastar dinheiro perseguindo tendências de saúde complicadas, fique comigo até o final deste vídeo. A comida final desta lista chocou até mesmo os pesquisadores que estudam o envelhecimento vascular. E seu efeito no corpo se torna mais importante a cada década de vida. Se você quer mais energia, pensamento mais claro, circulação mais forte e envelhecimento mais saudável explicado em uma linguagem simples, certifique-se de se inscrever no The Human Upgrade e me diga nos comentários. Qual é uma estranha mudança no seu corpo que você culpou pelo envelhecimento, que agora faz você se perguntar se algo mais profundo estava acontecendo o tempo todo, porque a resposta pode ter começado dentro dos seus vasos sanguíneos anos atrás. 1. A crise de circulação silenciosa que a maioria dos homens nunca sente, até ser tarde demais. A maioria dos homens não percebe a má circulação quando ela começa. É exatamente por isso que se torna perigosa. De acordo com pesquisadores cardiovasculares e médicos que estudam o envelhecimento vascular, o fluxo sanguíneo pode diminuir lentamente por anos antes que o corpo envie sinais de alerta óbvios. O corpo é incrivelmente bom em se adaptar. Isso parece útil, até você perceber que pode normalizar a exaustão. Um homem acorda cansado. Ele culpa o estresse. Ele tem dificuldade em se concentrar. Ele culpa a idade. Seus treinos parecem mais difíceis. Ele assume que a motivação desapareceu. Mas, bem dentro das artérias, os vasos sanguíneos podem já estar se tornando menos flexíveis, menos responsivos, menos eficientes em entregar oxigênio onde precisa ir. O óxido nítrico desempenha um papel importante nesse processo. Ele ajuda os vasos sanguíneos a relaxar e se expandir. Sem o suficiente dele, a circulação se torna mais apertada e mais fraca ao longo do tempo. Um homem ignora sua fadiga por anos porque seus exames médicos parecem normais. Outro começa a caminhar diariamente, melhora o sono, muda suas escolhas alimentares e apoia o fluxo sanguíneo de forma natural. 6 meses depois, sua energia parece diferente. Não mais jovem, apenas vivo novamente. E isso é o que muitas pessoas não entendem. O corpo muitas vezes sussurra muito antes de gritar. Pause por um segundo e pense sobre isso. Preste atenção aos padrões que seu corpo repete diariamente. Mãos frias, névoa cerebral, recuperação ruim, fadiga constante. Esses não são sempre aleatórios. O maior erro é esperar por uma crise antes de respeitar a circulação. Qual é uma mudança no corpo que você uma vez culpou pelo envelhecimento, que agora parece diferente depois de ouvir isso? Porque a próxima sessão revela os alimentos comuns que ajudam algumas pessoas a proteger melhor seus vasos sanguíneos do que elas percebem. 2. Os alimentos da mercearia, que abrem os vasos sanguíneos, melhor do que a maioria das pessoas espera. Alguns dos alimentos mais poderosos para a circulação não vêm em garrafas caras. Eles crescem do chão. Pesquisadores que estudam a produção de óxido nítrico descobriram repetidamente que certos alimentos do dia a dia ajudam o corpo a apoiar a função dos vasos sanguíneos naturalmente. Mas a maioria das pessoas os ignora porque o efeito é invisível a princípio. O cérebro humano confia em recompensas rápidas. O açúcar parece imediato. A comida processada parece reconfortante. Mas um fluxo sanguíneo mais saudável funciona silenciosamente em segundo plano, mudando lentamente a energia, a recuperação, o foco e a resistência ao longo do tempo. Alimentos como beterraba, espinafre, rúcula, romã, alho e cítricos contêm compostos ligados ao suporte do óxido nítrico e à saúde vascular. Não é mágica, apenas biologia. Dentro do corpo, esses nutrientes ajudam os vasos sanguíneos a relaxar de forma mais eficiente. Isso significa que oxigênio e nutrientes podem se mover com menos resistência. O coração faz menos esforço. O cérebro recebe um suporte mais constante. Um homem gasta centenas em suplementos enquanto come refeições altamente processadas todos os dias.
Outro começa a adicionar verduras folhosas, suco de beterraba e vegetais ricos em nitratos a refeições simples algumas vezes por semana. Semanas depois, suas caminhadas parecem mais fáceis, sua energia se torna mais estável, sua recuperação melhora, não da noite para o dia, mas de forma consistente. É assim que as mudanças reais na saúde geralmente acontecem, e isso é importante entender. O corpo responde a sinais repetidos, não a pânicos ocasionais. Comece simples. Adicione mais vegetais ricos em nitrato às refeições diárias. Reduza os alimentos ultraprocessados lentamente. Mantenha-se hidratado. Movimente seu corpo após comer, quando possível. O erro que muitas pessoas cometem é buscar soluções extremas enquanto ignoram os hábitos diários aos quais suas artérias respondem a cada hora. Qual desses alimentos mais te surpreende? E com que frequência você realmente o come agora? Porque a próxima sessão explica por que alguns hábitos normais podem destruir silenciosamente o óxido nítrico mais rápido do que as pessoas percebem. 3. Os hábitos saudáveis que secretamente estão destruindo o óxido nítrico. Todos os dias, algumas pessoas estão comendo mais saudável do que nunca, e ainda se sentindo pior. Essa é a parte que ninguém explica claramente. Muitos hábitos modernos interrompem silenciosamente a produção de óxido nítrico sem que as pessoas percebam. O corpo humano depende de ritmo e recuperação, mas a vida moderna recompensa a superestimulação. Noites tardias, estresse constante, sentar por horas, lanches processados, sono ruim, respiração superficial, tempo de tela sem fim. Com o tempo, o corpo entra em modo de sobrevivência. Os hormônios do estresse permanecem elevados. Os vasos sanguíneos se tornam menos flexíveis. A circulação se torna menos eficiente. E muitas pessoas confundem esse lento desgaste biológico com a vida adulta normal. Até algo tão simples quanto a privação crônica de sono pode afetar a função vascular e a recuperação, de acordo com pesquisadores de sono e cardiovascular. Isso cria uma armadilha mental perigosa. As pessoas se concentram apenas no que comem, enquanto ignoram o ambiente em que seu corpo é forçado a operar todos os dias. Você pode se identificar com isso mais do que pensa. A queda da tarde, a névoa mental após uma noite de sono ruim, a sensação de estar fisicamente cansado, mas mentalmente inquieto. A tensão constante no corpo que nunca desliga completamente. O corpo lembra do estresse repetido, mesmo quando a mente tenta normalizá-lo. Respire por um segundo. Proteja seu sono como se fosse importante. Movimente seu corpo com mais frequência ao longo do dia. Reduza gradualmente os alimentos ultraprocessados. Dê ao seu sistema nervoso momentos de calma. O maior erro é tratar a exaustão como um traço de personalidade em vez de um sinal de alerta. Qual hábito você acha que mais prejudica a saúde moderna agora? Porque a próxima sessão explica por que algumas pessoas parecem envelhecer dramaticamente mais devagar do que outras, mesmo quando a genética parece semelhante. 4. Porque algumas pessoas de 70 anos têm mais energia do que pessoas na casa dos 40 envelhecer. Nem sempre é a causa que drena as pessoas. Às vezes, são décadas de hábitos ignorados finalmente cobrando seu preço. Um dos maiores erros humanos é acreditar que o corpo continuará absorvendo danos sem consequências. As pessoas assumem que se sentir exausto aos 45 anos é normal, porque todos ao seu redor também parecem exaustos. Isso não é sabedoria. Isso é normalização. Pesquisadores que estudam o envelhecimento saudável descobrem consistentemente que a circulação, o movimento, a qualidade do sono, o controle do estresse e a saúde metabólica influenciam fortemente como as pessoas envelhecem física e mentalmente. O corpo se adapta ao que experimenta repetidamente, não ao que as pessoas gostariam que fosse verdade. Se o corpo recebe sono ruim, estresse crônico, inatividade e alimentos processados por anos, ele lentamente reduz o desempenho para sobreviver. E muitos humanos esperam por um diagnóstico antes de respeitar sua saúde. Essa é a verdade desconfortável. Algumas pessoas chegam aos 70 anos ainda caminhando diariamente, mantendo-se socialmente conectadas, comendo alimentos integrais, dormindo de forma consistente e gerenciando o estresse de maneira mais eficaz. Outras passam anos presas em ciclos de sedentarismo, excesso de trabalho, supressão emocional e uma vida baseada na conveniência. Um corpo permanece adaptável, o outro se torna inflamado, rígido, exausto e mentalmente confuso. A parte assustadora é quão lentamente isso acontece. É por isso que as pessoas raramente percebem o declínio até que pareça repentino. Reserve um momento e pense realmente sobre isso. Acorde antes que seu corpo seja forçado a acordá-lo. Priorize o movimento mesmo em dias ocupados. Proteja o sono como se a recuperação importasse. Coma de maneiras que seu corpo futuro irá agradecer. Pare de tratar o estresse como prova de importância. O maior erro é terceirizar a responsabilidade pela sua saúde enquanto ignora comportamentos diários completamente sob seu controle.
Qual hábito você acha que envelhece as pessoas mais rápido do que elas percebem? Porque a sessão final revela uma rotina diária surpreendentemente simples que pode ajudar a apoiar o óxido nítrico naturalmente, sem dietas extremas ou rotinas complicadas. E perto do final, explicarei o hábito matinal negligenciado que muitos especialistas acreditam silenciosamente que afeta a energia, a circulação e o envelhecimento saudável mais do que a maioria das pessoas percebe. 5. A rotina diária, que ajuda o corpo a produzir mais óxido nítrico, naturalmente. O corpo não se cura apenas com intensidade, ele se cura com consistência. Muitas pessoas continuam buscando uma solução poderosa enquanto ignoram os pequenos comportamentos diários que controlam silenciosamente a circulação, a recuperação e a energia ao longo do tempo. A produção de óxido nítrico responde a sinais repetidos: movimento, sono, respiração, luz solar, nutrição, controle do estresse. Essas coisas parecem simples, e é exatamente por isso que as pessoas as subestimam. A cultura moderna treina as pessoas para buscar estimulação em vez de restauração. Mais cafeína, mais rolagem, mais pressa, menos sono, menos quietude. Mas o corpo interpreta a sobrecarga constante como perigo, e os vasos sanguíneos muitas vezes respondem tornando-se menos eficientes ao longo do tempo. É por isso que muitos especialistas agora se concentram fortemente em padrões de estilo de vida, não apenas em sintomas. Uma caminhada calma pela manhã após acordar, respiração profunda em vez de tensão constante, comer alimentos ricos em nitrato de forma consistente, pegando luz solar cedo no dia, dormindo em horários mais regulares. Esses hábitos parecem ordinários, mas a biologia responde poderosamente a coisas ordinárias repetidas consistentemente. E é aqui que muitas pessoas finalmente entendem a verdade. A saúde raramente é destruída em um momento dramático. Ela geralmente desaparece através de pequenos padrões ignorados repetidos por anos. Sente-se com isso por um segundo. Comece com um hábito que você pode realisticamente manter diariamente. Mova-se com mais frequência. Proteja o sono. Reduza o estresse crônico sempre que possível. Apoie seu corpo antes que os sintomas forcem sua atenção. O erro é esperar para se sentir mal o suficiente antes de respeitar sua saúde. Qual hábito diário você acha que tem o maior impacto na energia e circulação a longo prazo? E se isso mudasse a forma como você pensa sobre envelhecer, saúde e óxido nítrico, inscreva-se em The Human Upgrade, porque o próximo vídeo pode mudar completamente a forma como você pensa sobre inflamação, fadiga e a razão oculta pela qual tantas pessoas se sentem mais velhas do que realmente são. Aqui está a verdade desconfortável que a maioria das pessoas nunca ouve claramente o suficiente. Uma grande parte do que a sociedade chama de envelhecimento normal pode, na verdade, ser a lenta acumulação de hábitos ignorados, má circulação, estresse crônico e negligência biológica repetidos por décadas. Não é destino, não é má sorte, padrões. E a parte assustadora é que muitas pessoas só se tornam sérias sobre sua saúde depois que o corpo as força a prestar atenção. Mas seu corpo tem falado o tempo todo, através da fadiga, névoa cerebral, mau sono, baixa energia, recuperação lenta. A boa notícia é que o corpo é incrivelmente responsivo quando você finalmente começa a trabalhar com ele em vez de contra ele. Então, quero que você comente abaixo e me diga honestamente, qual é uma mudança no seu corpo ou níveis de energia que você costumava ignorar, mas agora vê de forma diferente após este vídeo. Eu leio os comentários com atenção e realmente tento entrar em contato e me conectar com o maior número possível de pessoas, porque essas conversas importam mais do que a maioria das pessoas percebe. E se este vídeo te ajudou a pensar de forma diferente sobre saúde, envelhecimento e circulação, inscreva-se em The Human Upgrade para a próxima imersão.